E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí para vocês. Pessoal, então a gente estava vendo ali aquela região da Mesopotâmia. Lembra aí do último vídeo que foi postado? Pois é, aquela região da Mesopotâmia é uma região com história, uma região com várias histórias legais, vários grupos, vários povos, né, várias civilizações que entraram em contato umas com as outras, civilizações que submeteram umas às outras, uma região, lembra que eu falei, uma região que não era tão protegida como o Egito. Então é uma região muito interessante ali de ser estudada, uma região que ela é estudada até hoje. Várias universidades no mundo inteiro, muitas vezes vão para lá, começam a escavar para ver ali se eles conseguem ali extrair alguma coisa daquela região e esclarecer muitas coisas do passado aí pra gente, tá? Pessoal, então, como eu estava falando para vocês, a gente viu aí no vídeo passado, estava falando um pouco citei os hebreus para vocês, né? Então os hebreus, pessoal, foram um povo que surgiu naquela região ali da Mesopotâmia, um povo de origem semita. E os hebreus eles foram um povo muito importante ali. Lembra que eu falei que é o povo o único povo da antiguidade que acredita unicamente em um Deus. É o único povo da antiguidade que são monoteístas de fato, né? Então esse povo tem uma história muito interessante uma relação com o sobrenatural, com Deus, diferente da relação que outros povos tinham. Então os outros povos, a maior parte dos povos da antiguidade, muitas vezes, pegar aí o exemplo dos gregos, os povos, muitas vezes, esses povos da antiguidade, falar dos gregos, né? Os deuses desses povos eram quase humanos, tinham características humanas, né? Eram indivíduos, seres que tinham fome, que bebiam, que eram vingativos, se apaixonavam. Com relação aos hebreus, essa lógica ela vai mudar um pouco. Vai mudar bastante. Tá? Então vamos falar um pouquinho da história antes de começar a falar do Deus dos hebreus, Yahvé. Falar um pouquinho da história dos hebreus. Tá? Então esse povo aí é um povo de origem semita que num passado antigo, nas priscas eras, aí, é um povo que cuidava lá do pastoreio, cuidava das suas ovelhas. É um povo que vivia em constante contato com aqueles outros povos da região da Mesopotâmia. Então era um povo nômade que ficava perambulando por aquela região da Mesopotâmia. Era um povo que, com frequência, né, o destino deles era Canaã. Eles queriam seguir para Canaã e acreditavam que Canaã era ali, né, a terra prometida. A ideia era chegar em Canaã. No entanto, existiam alguns percalços aí no meio do caminho. Muitas vezes eles se dirigiam para lugares um tanto quanto perigosos, como daquela vez que eles foram para o Egito, desceram lá um pouquinho, chegaram no Egito. Chegando lá no Egito, eles foram escravizados, cara. Pois é, foram escravizados. Ficaram lá um tempo no Egito, até que o Salvador, Moisés, veio para libertá-los do Egito, cara. Tirou eles do Egito. Deus enviou Moisés para libertá-los do Egito, para libertar o povo hebreu do Egito. Ficou lá, lembra disso? Vagando lá pelo deserto do Sinai por 40 anos. Deus apresenta, né, os 10 mandamentos lá para Moisés e vai fazer dos hebreus o quê? Uma grande nação. Uma nação com um lugar que deveria ser habitado, um lugar que deveria dar bons frutos, que deveria dar bons herdeiros. Aí fica lá 40 anos vagando no deserto e ele volta, vai lá para Canaã. Lá, chegando em Canaã, eles encontram ali uma região totalmente diferente daquela região que eles tinham encontrado, totalmente diferente daquela região que eles deixaram.
Tem lá um povo, uma parte dos hebreus que ficou, tem lá outros povos como os assírios, né, que vão conquistá-los, vão dominá-los por um tempo. Tem lá os babilônios que também vão dominar os hebreus, eles vão ficar presos na Babilônia por um tempo, o famoso cativeiro da Babilônia, até que os persas os libertam lá do cativeiro da Babilônia, certo? Então tudo isso é história dos judeus, né? Então muitos, depois dessa soltura do cativeiro da Babilônia, falam, puxa vida, né? Esse lugar é um lugar perigoso demais, vamos para outro lugar, vamos lá para aquelas bandas ali da Europa ali, né? Obviamente não sabiam que era Europa, mas foram para aquelas bandas da Europa. Chegando lá depois, né, eles vão sofrer uma açougueira, tal, mas isso aí é outro papo. Uma parte fica ali, né, naquela região da Palestina, até serem dominados pelos romanos. Então, o fim aí da antiguidade egípcia, né, depois de terem perdido o seu templo, né, é a conquista que os romanos vão implementar com relação aos judeus. Outros acabam saindo depois da conquista romana, falam, puxa, acabou, né, minha sorte de vez, vamos lá para a Europa. Saem lá da Palestina e vão para a Europa. Outros, né, não era Europa, não tinha esse nome ainda, mas vão para aquelas bandas lá da Europa. Muitos vão para outras regiões da Ásia. Então a conquista daquela região da Palestina ali pelos romanos foi no século I a.C., foi a pá de cal ali, né, que espalhou os judeus pelo mundo inteiro. E só depois aí de fato, olha que interessante, só depois da Segunda Guerra Mundial, em 1947, que é criado um Estado ali pela ONU em Israel, e os judeus começam a voltar para aquela região de Canaã, que havia sido destinada por Deus a eles. Aí, tá? Então é interessante, né, pessoal, essa história dos judeus. Vamos falar um pouquinho, né, continuando falando dessa história dos judeus. Como eu estava falando para vocês, a relação que os judeus têm com a religião, a relação que os judeus têm com Deus, é uma relação totalmente diferente que os outros povos tinham, né? Então, o Deus dos judeus, esse Deus é um Deus poderoso, é um Deus único, é um Deus que tudo sabe, que tudo vê, é um Deus onipotente, onipresente, é um Deus que lembra os gregos, lembra os mesopotâmios, que olhavam para a natureza e acreditavam que a natureza, de certa forma, representava, né, Deus. Para os hebreus, a natureza é uma criação de Deus. Ela não está lá, ela não é Deus. A natureza é uma criação de Deus. Deus está acima da natureza. Tá? Então esse é um ponto muito interessante, né? Deus está acima de tudo que veio. Nada veio antes de Deus. Deus é eterno. Deus é eterno. Não existe nada havia sido criado antes de Deus. Então essa é uma ideia interessante que a gente pode falar. E Deus, uma outra ideia bacana é que Deus ele estabeleceu um pacto com o povo de Israel, um pacto com os hebreus. E esse pacto faz com que é um pacto no qual, para que aquele povo prospere, para que aquele povo prossiga no seu caminho, eles devem seguir uma conduta ética, uma conduta moral, uma conduta como lá nos 10 mandamentos, uma conduta que siga os 10 mandamentos. É só assim que esse povo vai conseguir prosperar, vai conseguir dar frutos. Então essa é a relação que eles têm com Deus. É uma relação de superioridade, é uma relação que não é palpável pelos sentimentos, é uma relação que transcende tudo que existe de humano, tudo que existe de natural. É muito interessante isso. Deus deu aos hebreus a possibilidade de livre arbítrio, né? Então esse é o poder de escolha. Os hebreus eles passam então a valorizar o livre arbítrio, ou seja, existem dois caminhos, o bem e o mal. Cabe à pessoa, cabe ao hebreu escolher qual desses caminhos ele vai seguir, se é o caminho do bem ou se é o caminho do mal. Se ele escolhe ou se um grupo escolhe o caminho do mal, aí as consequências virão. Se ele escolhe o caminho do bem, aí com certeza ele vai ter frutos, com certeza ele vai prosperar. Então é um avanço, né, na lógica que até então se tinha, esse pacto com Deus, essa relação
moral, essa relação ética do livre-arbítrio que os hebreus passam então a ter naquele contexto, naquele cenário. Né? E olha que interessante, né? Aparecem os profetas. Quando os hebreus, quando a comunidade escolhe, tá para escolher o lado do mal, sempre aparece o profeta. A ideia do profeta, quem que é o profeta? Aquela pessoa desvinculada dos bens materiais, que no momento terrível, que no momento de uma escolha que pode ser incerta, o profeta vai falar, não faça essa escolha. Valorize os ideais de Deus. Valorize a sua relação com Deus. Só assim que é possível você sair dessa angústia, desse momento de infelicidade, para que você volte para os braços de Deus. Então os profetas, né? Então é uma outra característica do judaísmo que existia naquele contexto, né? Aquele pacto com Deus. Então essas são as relações que vão se estabelecer ali naquele contexto, né? Um contexto diferenciado, um contexto então que difere de tudo que havia sido construído até então, o apreço à história. Os outros povos achavam que a história era muitas vezes o vivido, né? O vivido naquele momento. O vivido naquele momento, ou a história muitas vezes era uma forma racional de se entender o mundo, como faziam os gregos, o Heródoto, né? De tentar achar uma relação entre os fatos da história. Os judeus não, eles passam a valorizar o passado, a fuga do Egito, o êxodo, né? A saída do Egito, por exemplo. E esse passado, muitas vezes, ele conduz para um futuro promissor, um futuro na Terra Prometida. Só que tem que cumprir as obrigações com Deus. Essa é a lógica. Então, os hebreus mostram um pouco disso, né? Eles são um pouco desse povo, esse povo que desde lá da era dos patriarcas, né? Tem essa relação com Deus. Tá? Então Saul, né? Salomão, Davi, tá? Desde essa era dos patriarcas tem essa relação com Deus. Tá? Então, esse é o legado. Então, muito se fala da herança, né? Que a civilização atual, que a civilização moderna herdou, não somente dos gregos. A gente fala da cultura greco-romana como uma das bases, né? Racionais o legado, o que deixou, né? O que a gente é influenciado por essas ideias dos gregos, a racionalidade, a lógica, como a gente está vendo em alguns vídeos aí. No entanto, pessoal, é interessante olhar para essa outra parte desse legado que a nossa civilização recebeu também, que é o legado moral, que é o legado ético. Isso não foram só os gregos, isso tem muito a ver também com o povo hebreu, com os judeus. Tá? Essa compaixão pelo outro, a misericórdia, a ideia de fazer o bem, a ideia de que você vai ser julgado no final, certo? Olha que interessante, tá? A ideia de que vai haver um momento, isso depois aí o pensamento resgatou, principalmente no século XIX, a ideia de que vai haver um momento em que a sociedade, a humanidade vai viver um momento de prosperidade moral, econômica, individual, tudo isso, a ideia de progresso, tudo isso foi transferido lá na frente para essa redenção, para essa ideia de progresso da humanidade. A humanidade, então, ela estaria endereçada, né? Deveria caminhar para essa era de progresso que somente Deus poderia proporcionar. E é o Deus lá da Mesopotâmia, e é o faraó? Não, é o Deus o quê? É o Deus dos hebreus, é Yahvé. Depois veio o cristianismo, e o cristianismo, ele, em muita coisa, ele se assemelha com o judaísmo, ele está junto ali, né? O cristianismo veio do judaísmo, tá? Então tem muita coisa do cristianismo que é interessante, que caminha nesse sentido. Certo? Então, pessoal, a gente falou aí um pouquinho dos hebreus, tá? Esse povo bastante importante que contribuiu aí de uma forma imensa, deixou um legado imenso para a nossa história, deixou um legado imenso para a humanidade aí. Tá bom? Então, pessoal, obrigado aí. Curte aí o vídeo, tá? E a gente se fala na próxima videoaula, beleza? Curte, compartilha e se inscreva no canal. Grande abraço. Falou, pessoal. Valeu!